Oi, gente, Mucuyu, Colofé, Mutumbá, Ure, Mojuba, Saravá e toda essa ação de respeito a nós, povo de matriz africana. O motivo que me traz aqui hoje, eu assisti uma live de um filho meu falando de um assunto interessante sobre violência doméstica e sobre os traumas e transtornos que causam a vida de uma criança. E nesse vídeo ele transcrevia os inúmeros traumas que uma criança vai carregar e os transtornos que vão virar. Porém, me remeteu a um assunto interessante, que já até eu mesmo estou sendo vítima, e todo zelador é vítima, que é a ação do sociopata dentro da casa espiritual, dentro da casa de santo. De repente, começar a falar sobre o sociopata, a gente tem que entender que a sociopatia é uma psicopatologia que fala de um comportamento hostil, impulsivo, agressivo e anormativo, entendeu? Do sociopata dentro de um transtorno de personalidade. A sociopatia, ela é um transtorno de personalidade. Ela é caracterizada por um egocentrismo extremamente exacerbado. Sentimentos e opiniões e vontades próprias que nunca podem ser desconsideradas pelo outro. Um sociopata, ele não tem apego aos valores morais, ele não tem apego a pensar em manipular o outro e às vezes até usando de vitimismo ou de histórias tristes para conseguir chegar no que ele almeja, que é aglomerar pessoas ao seu redor e dessas pessoas ele poder colher tudo o que ele precisa para a massagem do seu auto-ego, né? No geral, o sociopata ele tem uma dificuldade muito grande de controlar suas emoções, né? Opiniões negativas e formas de ataque, porque ele nunca vai ter cura. A sociopatia ela é uma psicopatologia que ela tem sua forma mais amena com um tratamento com psicanalista e às vezes até com o emprego de alguns medicamentos. Porém, o que vale muito entender é que dentro do sociopata nós temos dois grupos, o sociopata funcional e o não funcional. O funcional é aquele que tem um discurso de ódio interno, não gosta do que você fala e quando você fala ele procura bater de frente com você, mas como ele é funcional, ele busca um bom convívio numa sociedade, ele se cala e mantém ali para dentro os seus temperamentos e comportamentos. Já o sociopata não funcional, é do que a gente está falando, é aquele que a todo momento que ele for contrariado, e é interessante quando a gente fala de contrariado, porque o sociopata ele desenvolve, diferente do psicopata, que é aquele meme que falava, sou uma menina pescotapa, né? O sociopata, ele desenvolve um relacionamento muito próximo de pessoas narcisas, pessoas que olham para o próprio umbigo. Então o sociopata ele busca, tendo o seu ego muito grandioso, unir vários narcisistas para que os narcisistas usem do comportamento dele para darem a ele simplesmente o apoio. Só que o sociopata ele esquece, ou ele não pensa, que o narcisista, quando é colocado em confronto a tudo que o sociopata diz e fala, se torna o seu maior perseguidor. Em primeira instância, o narcisista, como tem traços de egocentrismo, ele de certa forma apoia o sociopata. Um exemplo muito claro. Quem aí na sua raça de santo não teve um filho anormativo, desrespeitador, que busca excesso de atenção, que é um estelionatário emocional, que é um vitimista, que é uma pessoa que ela prega o sofrimento dela, buscando obter de você a tão famosa atenção. Mas ela prega os seus sofrimentos, ela não tem empatia para com o sofrimento do outro, até mesmo porque ele só busca atenção total a ele. A grande diferença entre um sociopata e um psicopata é a inteligência, infelizmente falando. O sociopata ele não é inteligente, ele é impulsivo. Quando ele começa a atuar de forma de perseguição, porque a partir do momento que você discordar que as duas máscaras pretas são iguais na vertente do sociopata, ele vai tentar agariar de pessoas tão parecidas quanto ele ou narcisas como ele, opiniões que levem à sua destruição. Afinal, você não deu atenção a ele, você não respeitou a forma dele ser e no contido impulsivo dele, o sociopata ele vai começar a exercer todos os seus dons grandiosos, que é não empatia, desvalorização de dogmas e leis,
desvalorização de respeito social, respeito comutativo, desvalorização das suas estratégias, bem como, dentro da sua incapacidade de controlar suas emoções, ele vai tentar tornar você uma pessoa incompatível àqueles demais. Afinal, primeira base, ele tem que angariar. Como é que ele vai angariar pessoas? Ele vai angariar vendendo seus sofrimentos, infelicidades e tristezas. Tudo isso eu tive da vertente dessa live que eu assisti do meu filho e desse episódio que eu estou passando agora dentro da minha casa de santo, porque quando a gente tem a pessoa sociopata que ela é impulsiva e inconstante, ela torna, diferente do psicopata, ela torna o seu convívio dentro da roça um convívio extremamente desagradável, porque ele sempre vai ser, o sociopata sempre ele é motivo dos comentários alheios, então ele se sente perseguido, ele se sente maltratado, quando ele vê que ele não vence pela força, pela parte dele impulsiva, ele vai vencer pelo vitimismo. Aí ele vai tentar tornar você coerente em pensamento, falando das suas tristezas emocionais, das suas fragilidades emocionais, dos seus traumas e transtornos. Porém, a dificuldade que o sociopata tem é de transpor o ciclo do vício, o ciclo vicioso do vitimismo. Sou vítima, tão logo mereço a melhor atenção, tão logo tenho que ser o centro das atenções, tão logo tenho que ser aceito. E quando você é vítima do sociopata, você se torna o objeto dele para total aceitação e atenção. O sociopata ele acaba desenvolvendo sobre o zelador ou sobre a sua zeladora um instinto de comparação maternal. Porém, por trás da comparação maternal ou paternal está a necessidade de transferência emocional. Todas as irresponsabilidades que foram cometidas com ele, ele vai transferir para você. Todo mundo vai falar que tem que existir um olhar de misericórdia para essa pessoa, porém, o sociopata, a sociopatia, ela não tem cura. É uma coisa que não tem cura, é um sentimento que não tem cura. É um sentimento embasado em cima de transtornos, em cima de traumas, que transferidos aqui para a nossa fase adulta após o segredo, esses traumas e transtornos vão gerar consequências onde o sociopata, por mais que ele receba ajuda, ele sempre vai ter essa ajuda como um discurso de ódio ou de contrariedade aos seus ideais. Sendo o sociopata ou a sociopatia um transtorno de estabilidade mental, uma psicopatologia, nunca o sociopata ele vai ter culpa ou vai exercer culpa do que ele fez. Porque para que ele tenha culpa, ele tem que dar o start daquela culpa, ele tem que fazer o ciclo da culpa e entender que o que ele fez gerou uma culpa a si próprio. Não tendo essa culpa, automaticamente, o sociopata, através da sua impulsividade, ele vai tentar angariar inúmeros adeptos para, junto com ele, descrever uma destruição, descrever uma descaracterização, descrever uma discordância e descrever um insucesso da sua vítima. Eu falo isso porque eu deixei de forma restrita os comentários no meu canal. Eu já sofri um ataque sociopata de uma pessoa aí no passado, que a gente não vai falar o nome dessa pessoa, mas era uma pessoa pública. E hoje eu sofro um outro ataque sociopata de uma pessoa que não mostra a cara. E o grande problema de eu deixar os comentários em aberto é porque, se eu falar que o feijão preto está no saco verde, o sociopata vai dizer que o grão do leguminoso feijão da cor negra da plantação número 3, às 15h23, está contido num saco de polietileno. O sociopata, ele não aceita a sua desconsideração pela sua desvalorização. E, em suma, o sociopata se torna tão desagradável e nós, como zeladores, erramos ao tentar, dentro do nosso sistema egocêntrico, achar que nós teremos a capacidade de transformá-lo. Afinal, eu estou com uma conta do meu pai Becém hoje, porque o Vodum, Becém, o Orixá, o Xumaré, Pai Angorô, ele é o símbolo do caduceu. A serpente é o símbolo da saúde, porque ela conhece por dentro e por fora. E é o símbolo da transformação, entendeu? E do resgate a si próprio. Sendo dessa forma, Becém nos ensina diariamente que um pré-julgo, uma pré-entrevista é muito interessante e que casos acometidos talvez tenham que ter um pouco mais de atenção.
Porém, quando a gente está falando de um ataque de um sociopata, a gente vai falar que ele não sente empatia, gente. O sociopata, ele vende o sofrimento, ele vende a tristeza e a pobreza. Ele corre para ter um local na sociedade, mas quando ele vê outra pessoa no mesmo local de pobreza ou tristeza dele, ele só vai se incomodar com aquela pessoa se de certa forma aquela pessoa for de bom tamanho para o time dele. Se aquela pessoa usar de discurso para apoiar a fase dele, senão não há empatia. O outro está ferrado, o outro está arrebentado, o problema dele, afinal, ele buscou isso. Essa é a frase do sociopata. Até porque ele é evolutivo, porque ele é o melhor. E é tão engraçado isso, porque o sociopata ele descreve esses discursos quando ele encontra reconhecimentos que não foram dados a ele. A partir do momento que o zelador ou zeladora reconhece no outro filho uma qualidade cuja qual esse sociopata não tem, ele vai buscar a qualidade daquele filho. Ele vai tentar destruir aquele filho, vai tentar se aliar àquele filho para depois decompor aquele filho. Para depois, no final, quando não conseguir decompor, ele vai ter que decompor o zelador. Infelizmente, funciona assim. Todo sociopata, ele é manipulador e mentiroso compulsivamente. Ele vai utilizar de estratégias, ele vai utilizar das suas histórias vitimistas, ele vai utilizar do seu ego, ele vai se utilizar como exemplo, seja como eu sou, me acompanhe e você vai chegar onde eu cheguei. Porém, quando ele é um manipulador e um mentiroso compulsivo, toda a existência dele sempre vai estar designada a destruir o próximo. Ele atrai você, ele tenta mudar você, incluindo dentro de você uma personalidade dele. Quando ele não consegue, ele vai lhe destruir. Afinal, você é a pessoa que poderá construir um discurso de acusação. É muito complicado porque o sociopata ele só faz o espelhamento de personalidade quando ele quer fazer a transferência das responsabilidades dos traumas que ele teve quanto à criança, sejam traumas de transtorno de agressão familiar, traumas de abandono, que geraram transtornos de se tornar uma pessoa indesejada, fobias sociais ou traumas sociais que geraram ele uma dificuldade também de comunicação para com o próximo. Um terceiro fator também que indica muito os comportamentos sociopatas de alguns filhos de santo são pessoas que tentam ser polidas, educadas, buscam estar em destaque, buscam sempre valorizar a sua estadia próxima a você, porque o sociopata também é um egocêntrico. Ele vai sempre te lembrar do amor que ele tem a você, mas vai sempre te lembrar que ele esteve com você a todo momento e que somente a ele é merecido o valor, popularidade ou prioridade. Quando ele não consegue isso pela conquista, ele não conquista você, ele consegue isso pelo vitimismo. Quando não consegue pelo vitimismo, aí vem o quarto fator de um ataque sociopata. É quando ele se instala no comportamento impulsivo, agressivo, de transtornos antissociais. Todo sociopata vive pelo prazer. O prazer do que traz prazer a ele. Comer, se arrumar, elitista, é uma pessoa que procura sempre buscar ou estar sobre a onda. Quando eu falo sobre a onda, ele precisa ter inúmeros ao redor dele e se tornar popularizado. Porém, o grande problema do sociopata dentro do seu transtorno de impulsividade em arrecadar pessoas é que como ele é uma pessoa que ele vai sempre abolir regras, ele prega contra as regras, se você diz não, ele diz que é sim, porque você é um desgraçado, um infeliz, ele mente, ele cria dentro da cabeça dele até proximidades esquizofrênicas que fazem com que ele acredite que o seu deixar de lado foi uma agressão para ele. O problema dele, como ele vai ser um cara que vai abolir muitas regras, ou uma mulher que vai abolir muitas regras, ele se esquece que ele é um exemplo para ele mesmo ser desrespeitado pelos seus seguidores. E daí vem um problema muito grande, que é o quinto fator de uma pessoa sociopata, que é ele ser uma pessoa de egocentrismo tão grande, que sendo egocêntrico e narciso, ele precisa trazer para o seu redor todas as pessoas que possam contribuir para o intuito dos seus projetos. Portanto, quando a gente fala desse comportamento egocêntrico e narciso do sociopata, a gente vai lembrar que, como ele é egocêntrico, ele tenta converter o outro manipulando
da seguinte forma: seja como eu sou e tenha tudo que eu tenho. Daí ele vai aglomerar narcisos, despreocupados, antissociais ou pessoas de certa forma que se foram ou estão instaladas num comportamento de transtorno vitimista, que buscam desse sociopata um entendimento extremamente de aceitação, de adorno, de carinho. Porém, o narciso é a pessoa que mais se aproxima do sociopata porque ele é um egocêntrico. E todo narcisista, por conveniência, tem o seu fator de egocentrismo muito grandioso. Porque no egocentrismo todos rodam ao meu redor. No narcisismo, eu me amo de tal forma que só eu sou perfeito e a mim tem que ser dado todo tipo de atenção prevaricada ou instituída pela minha forma de ser. E aí, concluindo toda essa brincadeira toda, quando o sociopata, através do seu quinto fator, que é o egocentrismo, ele atrai para si pessoas narcisistas, ele tem que lembrar que o narcisista tem como própria pessoa sua adoração. E vai chegar um momento que o narcisista vai bater de frente com o sociopata dentro da sua estrutura de vamos atacar o outro. Esse é o problema. Porque o sociopata ele pregou desconsideração, desrespeito, comportamento antissocial, resistência a leis, resistência a dogmas e resistência ao líder. Então ele vai adquirir ali membros do seu clã e ele vai fazer uma campanha pesada em converter os membros que você é uma pessoa que não está tendo validade naquele exato momento porque você não cumpriu com a vontade dele. Porque o grande problema do sociopata é que ele usa de elegância e gentileza para te dizer, ó, não coma pão, pão faz mal. Você vai lá e posta uma receita de pão no seu Facebook. É suficiente para você se tornar o arqui-inimigo dele. O sociopata ele é solitário. Ele não tem história para contar, ele não tem família, ele só tem o sucesso material. Como pessoa egocêntrica, ele não vai medir esforços para subir sobre cabeças, mentir sobre o seu status, não descrever a sua realidade e ele nunca põe a sua cara. Ele faz inúmeros discursos, que ele tem peito, tem dignidade para enfrentar, mas ele não põe a cara para se mostrar verdadeiramente como ele é. Ou para, de certa forma, criar um livrinho, um livreto que fale sobre as suas táticas de domínio. Então, quando ele tem, dentro das suas opiniões, o controle dado por ele a essas pessoas narcisistas, ele tem que lembrar que o narciso, no menor desconforto da totalidade do sociopata, vai se virar para ele. E o sociopata é um grande egocentrista que se torna o professor do narcisista para que o narcisista seja psicopata. Porque essa é a diferença. O sociopata é burro, o psicopata é inteligente. O sociopata é impulsivo, agressivo, e ele tem que vencer pelo discurso dele de não obedeça, não tenha ordem, ninguém me manda, eu não aceito, eu bato de frente com você. O psicopata fica silencioso, colhe tudo isso, vai aproveitar da impulsividade do sociopata para depois o acusar e o danificar, porque o que ele busca é o maior conforto para si próprio. Então, que a gente possa pegar, dentro dessas questões de desconsiderações de leis, desconsiderações de normas sociais, porque o sociopata não é empático, ele não se preocupa com o direito de outras pessoas, somente a ele é dado o direito de ser feliz e ser próspero. Ele tem falta de culpa, ele tem comportamento de se auto-intitular correto, porque dentro da sua fase de erro, ele de certa forma cria a sua absorção. Então, eu não tenho deixado os meus vídeos de forma aberta para comentários, porque desde o meu vídeo do CMC, do gel de CMC, onde esse sociopata em particular tramou seus comentários, e eu não sei quem é, né? Porque afinal utilizou de um fake, de um canal fake, ele infelizmente torna desconfortável todo o nosso trabalho aqui, que é de troca de informações. E eu digo, se você não concorda com a opinião do outro, então não torne o outro um globo para sua observação. Se eu digo que essa parede azul não me agrada, eu vou virar o celular para a parede branca. Então esse é o grande problema. O sociopata, ele ataca
não somente pelo gosto e por ser um desobediente ou antissocial, uma pessoa que pratica de vitimismo mentiroso e que, instalado em traumas e transtornos, sequer buscou a base para curá-los. Porque nós temos aí nessa brincadeira do sociopata a criança que foi agredida e a criança que era uma criança capeta que caiu e machucou o joelho, a mãe ou o pai não deu atenção e ele se sente vítima do abandono. Então essa é a grande diferença. Então os zeladores, então, todos nós que infelizmente temos o nosso ego com a esperança de tentar transformar o outro, isso nunca vai ser possível. E o pior de não conseguir transformar o outro é em momentos como esse, você ter que desconstruir o outro, sabendo que na desconstrução do que ele é, ele vai tentar formar um clã contra você. Muitos vão dizer, né? Deixe de lado. Essa é a frase, deixa de lado, não dá ibope. Mas, infelizmente, para o sociopata, ele não faz uma coisa de uma vez só, ele não provoca uma agressão de uma vez só. Ele vai em pequenos beliscões, porque você se tornou uma pedra no sapato dele. Você se tornou uma lembrança da culpa dele. Porque o sociopata faz tudo sem sentido de culpa, ele não se culpa. Mas quando ele encontra uma pessoa que cria debate ou embate, ele tenta ser social e politizado e dizer que não vai entrar no debate, mas ele vai atacar. Ele já se contrapõe por ser um mentiroso compulsivo, ele mente a si próprio e acredita, e contrapõe as suas verdades, tornando você um alvo de ataques. Um grande beijo, Colofé, Mucuyu, Mutumbá. Infelizmente, a gente está aí nessa quarentena, está judiando da gente, com tanto fake news, mas também com inúmeros sociopatas que fazem um discurso do apoio o presidente, não apoia o presidente, faça isso, não faça aquilo, diga assim, não diga assado. Só que todo sociopata, ele busca aceitação, mas ele é covarde porque ele não põe a cara dele para mostrar ao público. Porque o sociopata, ele não sofre a totalidade do julgo. Ele não pode se colocar a julgo, porque se colocar a julgo, talvez é abrir um leque de uma culpa cuja qual ele não entende que ele tem. Beijo, até o próximo encontro.